Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, né? Equações de segundo grau com uma incógnita. O que faz essa equação ser de primeiro ou segundo grau é o expoente do x, né? Então, quando nós temos um x e ele está ao quadrado, ó, x ao quadrado, então ele já recebe o nome de uma equação de segundo grau, tá? Essa é a diferença. Que anteriormente nós estudávamos as equações de primeiro grau. Por quê? Porque nas operações, poderia ser o x ou y, enfim, tanto faz, não tinha expoente. Então, por isso que era de primeiro grau. Nós diferenciamos o grau de uma equação pelos expoentes, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Aqui nós temos uma situação problema, né, envolvendo a questão do papel. Então eu vou deixar para vocês estarem interpretando. Aqui é bem bacana porque dá um exemplo, ó, dá uma explicação, na verdade, falando aqui que o papel é um dos produtos mais utilizados no nosso cotidiano, né? E que quando nós usamos ou compramos papel reciclado, nós ajudamos a reduzir o volume de lixo, né? Aqui está falando sobre isso. E também evitamos a derrubada de árvores. Então, suponha que você tenha que fazer um painel sobre a importância da reciclagem. Então, vamos pensar o seguinte, que um painel, ele vai ser no formato de um quadrado ou de um retângulo, né? Possivelmente vai ser em formato de um retângulo. Tá. Aqui. Então, vamos pensar nesse painel. Vou fazer um desenho aqui desse painel. Vamos pensar num painel. Só um pouquinho, tá? Pensando num painel retangular. Então, nós chamamos de x a medida da largura do painel e de 13 menos x a medida do seu comprimento. Então, vamos lá. Eu vou chamar de x a largura do painel e no comprimento eu vou chamar de 13 menos x. Então, eu vou colocar 13 menos x. Pronto, tenho as medidas do painel. Aí aqui na número 1, vocês vão só escrever a equação que representa a área do painel. Vamos lembrar um pouquinho em relação à área. A área de um retângulo é o que? É a base vezes a altura, o comprimento vezes largura. Que nem no nosso caso aqui, nós estamos falando comprimento e largura, né? Então, eu posso também, ao invés de escrever base e altura, posso colocar as dicas, né? Comprimento vezes largura, ok? Qual que vai ser a área, então? Se eu tenho que representar em forma de uma equação, então essa área aqui, nessa equação, vai ser o quê? Multiplicando as medidas, tanto do comprimento quanto da largura, né? Então, vamos lá. Montando aqui, como que ficaria? Vamos dizer que fique x, vou colocar o menor na frente, x vezes, vou abrir um parênteses para separar porque tem dois termos diferentes. 3 menos y. Então, a largura seria 13 menos x. Na verdade, a largura é o x, né? O comprimento é 13 menos x. Beleza. A área é a multiplicação de um lado pelo outro, que vai dar o total de toda a área do painel, tá bom? Digamos assim que eu tô pintando o painel. Então, toda a área do painel vai ser essa multiplicação. 2. Obtenha o produto. Então, quer dizer, agora a gente vai ter que resolver, tá? Então, o comprimento vezes a largura. Vamos resolver. Então, vamos lá. X vai ser multiplicado por 13 e x vai ser multiplicado pelo próprio x. Então, vou colocar aqui, área igual. X vezes 13 vai dar 13x, né? Deixa eu só pegar a mesma cor. 13x.
x vezes x ao quadrado. Fica do ladinho x ao quadrado. Vou fazer o jogo de sinal, porque um tá positivo e o outro tá negativo. Mais com menos, menos. Então, esse resultado aqui, pessoal, é referente à área do painel. Então, quando eu multiplico o comprimento vezes a largura, multipliquei comprimento pela largura, o resultado vai ser 13x menos x ao quadrado, tá bom? Que é o que está perguntando na 2. Na 3, descubra por tentativa e erro dois números cuja soma dê 13 e o produto dê 36. Então, nós temos que, por tentativa e erro, é o seguinte: você vai ficar chutando, digamos assim, né? Você vai escolher dois números que somando dê 13 e multiplicando dê 36. Então, você pode pensar, vou pegar o 13 e o 2, por exemplo. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa tentativa e erro. Na verdade, tentativa e erro a gente chama de dedução também. Dedução significa Dedução significa um cálculo mental para descobrir. Não é uma adivinhação, mas é uma multiplicação. Então, tem que encontrar dois números que, somando dê 13 e multiplicando dê 36. Então, eu já vou colocar aqui dois números que eu imaginei, fazendo a minha conta, o meu cálculo mental. 12, um desses números, 12, e o outro, 1. Vamos verificar. 12 somando com 1 dá 13? Dá. Primeira parte deu certo, só que tem a segunda parte. Multiplicando dê 36. Se eu multiplico 12 vezes 1, vai dar 36? Não, então já não é esse número. E é isso que vocês vão pensar. Ah, tá, não é esse número, então vou testar. Vou testar 11 com 2. Vou testar 10 com 3. E vocês vão testando até encontrar. Essa questão eu vou deixar para vocês pensarem, eu não vou falar o resultado, tá? Vocês vão pensar. Dois números que somando dê 13 e multiplicando dê 36. Encontrou os dois números, terminou a conta. Então, quantas e quais são as raízes que você escreveu? As raízes quer dizer os valores de x. Esses dois números são as raízes. Você coloca quais são eles, ok? Então, essa questão aqui que eu fiz, por que eu quis explicar ela para vocês? Fiz uma parte, né? Vou deixar para vocês terminarem. Para vocês observarem que as equações estão interligadas no nosso dia a dia, nas equações de segundo grau. Então, nós observamos elas em várias situações. E aqui, um exemplo de uma construção de um painel, ok? Então, vamos lá. Métodos gerais da resolução. Ali foi uma introdução, tá? Vou deixar aquela atividade para vocês fazerem depois. Quando a equação tem mais de uma raiz quer dizer um resultado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Só trocar a cor. Vou dar um exemplo aqui. X mais 3 dá igual a 0. X mais 3 igual a 0. Você vai falar, tá, mas qual é o valor de x? Eu tenho que pensar num número que somando com 3 dê 0. Então, nesse caso aqui, deixa eu mudar a cor. Nesse caso aqui, tem que ser negativo 3. Por quê? Negativo 3 com 3 vai dar 0. Então, essa situação, eu falo que o conjunto solução dessa equação só tem uma única possibilidade. Qual vai ser o valor do x? O x é o conjunto solução, o valor do x menos 3, para dar certo a equação. O que é fazer a equação dar certo? Lembrando que a equação vem de balança, dois lados iguais. Então, o valor deste lado tem que ser igual ao valor do outro lado. Então, se aqui eu tenho que encontrar um número que somando com 3 resulte em 0, eu já encontrei. Negativo 3, porque menos 3 com mais 3 vai dar 0. Pronto, conjunto solução dessa equação já foi encontrado. Isso aqui é um exemplo de uma equação de primeiro grau, tá? Vou revisar isso aqui bem para depois a gente entrar nas questões de segundo grau. Agora eu vou pensar numa equação de segundo grau. Então, na equação de primeiro grau só tem uma raiz. Então, para vocês não esquecerem, raiz é resultado da equação. Só tem uma raiz, tá? Agora, vamos observar o seguinte.
Na equação de segundo grau, vou dar um exemplo aqui, vou fazer mais alguns até do livro, inclusive. Na equação de segundo grau, um pouquinho, tá? Aqui. Na equação de segundo grau, não vai ter só um resultado, vai ter dois. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, vamos dizer, eu vou pegar um exemplo que está no livro. X ao quadrado é igual a 81. Aí você vai falar, ah, prof, eu sei qual é o valor de x. Tá, então qual é? Vamos lá. 9. Só que esse 9 pode ser tanto positivo quanto negativo, porque olha só, vamos falar x1, primeiro resultado. Vai me dizer, prof, é um 9. 9 ao quadrado. Porque 9 ao quadrado dá 81. Beleza, um 9 positivo. Mas e se esse 9 for negativo? Menos 9. Também vai dar certo. Porque pode ser, nesse caso, ó, 9 positivo, 9 vezes 9, 81 positivo. E o 9 negativo, menos 9 vezes menos 9, também vai dar 81. Então, nessa situação aqui, eu falo que o conjunto solução tem dois resultados, duas raízes. Pode ser tanto o positivo 9 quanto o negativo 9. Então, vocês observaram que agora tem dois resultados? Ó, o x pode ser menos 9 ou o x pode ser mais 9. Então, na equação de segundo grau, muitas das vezes vão ter duas raízes. Então, eu falo que teve dois resultados, duas raízes. Os dois resultados são possíveis para essa equação. Diferente daquela equação de cima. Na equação de cima, só dava apenas um único resultado, que era o menos 3. Já nessa equação de segundo grau, tem duas raízes, dois resultados. Então, essa é a principal explicação que vocês têm que entender, tá? Que uma equação de segundo grau pode ter, sim, duas raízes. Na maioria das vezes, terá duas raízes. Aqui é a explicação, então. O único número inteiro que elevado ao quadrado resulta em 81 é o 9? Somente o 9 vai dar 81 ou tem o menos 9? Tem o menos 9, então aqui que está a situação. Você vai pensar um pouquinho sobre isso que eu te expliquei, ó, que foi que o valor de x ao quadrado igual a 81, então esse x pode ser tanto positivo 9 quanto negativo 9. E assim você vai resolver aqui, ó. Então, na letra A, eu tenho x ao quadrado igual a 25. Quais os dois resultados possíveis? Mais 5 e menos 5. Letra B, eu tenho que encontrar um número que elevado ao quadrado menos 64 dê zero. Então, vamos lá. Essa letra B eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou explicar ela aqui. Deixa só eu apagar essa primeira parte da explicação. Aqui. Então, vamos lá. Letra B. Letra A, x ao quadrado que dê 25. Nós já sabemos, então, na letra A, que o x ao quadrado, ó, pode ser mais 5 ou pode ser menos 5. Então, já tem duas raízes. Vocês colocam dentro do conjunto solução, ok? Letra B. Eu vou copiar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 64. Isso daqui dá para resolver por dedução, ou seja, aquele cálculo mental, ou resolver por forma de equação. Aqui vou resolver por forma de equação, tá bom? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 64. Primeira coisa, eu tenho menos 64, eu vou passar para lá mais 64. Vai ficar x ao quadrado igual a mais 64. O zero não precisa colocar, porque digamos que estava menos, quando passa para lá, passa mais e soma com zero, né? 0 mais 64 vai dar 64, beleza? Continuando aqui a nossa conta. Agora, o que falta para eu finalizar? Tirar a raiz, né? Então, vamos lá. Tirando a raiz aqui, ó, esse 2 é uma potência, o contrário da potência é a raiz. Então, vai passar para o lado de lá em forma de raiz, tá bom? Então, vai ficar aqui x igual a raiz de 64. Agora, entra naquela mesma questão da raiz de 25, ó.
Raiz de 25 pode ser tanto 5 positivo quanto 5 negativo. Tem dois resultados. Raiz de 64 também tem dois resultados. Então, vamos dizer que o primeiro resultado pode ser positivo 8. O segundo resultado pode ser negativo 8. E é assim que vocês vão fazer essas operações. Vocês vão descobrir quais as raízes, né? Então, aqui, desculpe, letra D. Vamos dar uma observadinha na letra D, que a letra D, ela é um pouquinho diferente, né? Vamos observar agora a letra D. Aqui. Deixa eu apagar só um minutinho. Letra D. Letra D. Então, vamos lá. Vou escrever aqui a letra D. Só um pouquinho. Aqui. Vou colocar D para vocês não esquecerem qual que eu tô fazendo. 36 x ao quadrado é igual a 49, né? Tá, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou observar o que eu posso passar para o outro lado. Então, eu posso passar o 36, tá? Multiplicando, vai passar para lá, dividindo, né? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar x ao quadrado igual ao 49. E agora, dividido, ó, sinal de dividido. Dividido pelo 36. Tá, você vai falar, prof, mas não dá para dividir exato. O que nós fazemos? Então, nós simplificamos, ou seja, reduzimos essa raiz no menor expoente. O 49 e o 36, vamos ver, vai dar para dividir por qual número? Tem algum número que dê exato? Não dá para simplificar. Então, nós vamos continuar fazendo a próxima operação. Se desse para simplificar, beleza, mas aqui não dá. Nós temos uma potência 2. O que é o contrário da potência? Se desse lado está uma potência, quando passar para o outro lado, vai passar em forma de raiz, tá? Então, vai ficar o quê? X igual a raiz de 49 sobre 36. Isso aqui nós já estudamos nas propriedades da radiciação. Então, uma raiz sobre uma fração. Deixa eu só melhorar um pouco essa raiz, tá? Então, essa raiz, ela vai servir tanto para o 49 quanto para o 36. Aí, agora vai dar certa a conta. Então, raiz de 49. Raiz de 49, 7. Pode ser positivo ou negativo. Então, nós colocamos mais e menos. Pode ser o 7 positivo e o 7 negativo. Raiz de 36 dá 6, porque 6 vezes 6 dá 36, né? Então, olha só que interessante. O resultado pode ser tanto 7/6 positivo quanto negativo, tá? Então, a gente diz que tem duas raízes, 7/6 positivo e 7/6 negativos. Lembra que eu falei para vocês? Equações de segundo grau têm duas raízes, tá? Então, 7/6 positivo e negativo. Daí, vocês podem depois colocar lá na questão de vocês as duas raízes. Por mais que os números sejam semelhantes, mas os resultados fazem eles ser números opostos ou simétricos, ok? Beleza, vamos para mais um exemplo desse. E aí eu vou continuar na explicação. Então, eu vou deixar essas atividades para vocês estarem praticando, tá? Lá no livro de vocês. Aqui, vamos lá. Então, na F, o que vocês vão fazer? O 27 tá dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 3 vezes 27, que vai dar 81. Tirando a raiz, positivo 9 ou negativo. Então, eu vou deixar todos eles para vocês praticarem. Sempre lembrar de fazer isso. Passa primeiro esse número, ó, tá menos, passa mais. Daí, depois tira a raiz. Se der raiz exata, beleza. Se não der raiz exata, deixa e coloca um positivo e um negativo na frente da raiz, tá bom? Que é isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Equações do segundo grau com uma incógnita e a forma reduzida.
Tá? Então, vamos observar o seguinte. Considerando a equação 2x² menos 4x menos 6 igual a zero, ó, em que o segundo membro for igual a zero. O zero tá aqui. Então, lembrando que nós dizemos que aqui é o primeiro membro, segundo membro. Ó, primeiro membro, segundo membro. Tá? Isso que nós falamos. Então, aqui. Quantos termos tem o primeiro membro da equação? Quantos termos tem o primeiro membro da equação? Olhando aqui, gente. Tá, olhando aqui, eu coloquei aqui do lado para poder escrever. Vamos relembrar algumas coisinhas. Então, esse primeiro lado aqui, nós chamamos de primeiro membro da equação, tá? Isso aqui vocês aprenderam lá no 7º ano. Primeiro membro é como se fosse uma balança, né? Que eu tenho dois lados da equação. Então, o primeiro lado é chamado de primeiro membro. E o segundo lado, a partir da igualdade, do sinal de igual, é chamado de segundo membro. Só para lembrar sobre isso. Quantos termos tem o primeiro membro da equação? Ó, 1, 2, 3. Então, vocês vão escrever 3 membros, ou perdão, 3 termos. Qual é o grau do primeiro termo? O primeiro, olha só, segundo grau, é o x ao quadrado. Então, vocês vão escrever segundo grau, tá? Segundo grau. Beleza? E do segundo termo? Esse é o segundo termo. Não tem expoente, vale por 1. Então, o segundo termo vai ser de primeiro grau. Ok? E quais são eles, então? 2 e 1, né? Esses são eles. 2. Qual é o grau do primeiro termo? Do segundo a gente já colocou, né? Beleza. O terceiro termo. 0 graus. Por quê? Porque o termo aqui, ó, não tem x. Então, é um termo chamado independente, tá? E só para vocês não esquecerem essas coisas que eu estou falando, eu vou aproveitar e já vou explicar. Então, o termo que é elevado ao quadrado, nós chamamos de primeiro termo, recebe o nome de A, só na questão da organização, tá bom? O segundo termo, que é o que está com o x, nós chamamos de B, termo B, tá? E o termo que está sozinho é chamado de termo C. Então, essa é a forma de uma equação de segundo grau completa. Então, quando eu tenho o termo A, que é o que está com x ao quadrado, a gente fala assim, ax ao quadrado. Por que ax ao quadrado? Porque é um número, ó, o termo A, no caso, é o 2. É um número que está com x ao quadrado. Pode ser mais ou pode ser menos. Bx, ou seja, um número que está sendo multiplicado por x. Qual que é o número que está multiplicado pelo x? O menos 4, então aqui seria menos 4. E o termo C, que é o número sozinho. Nesse caso, o termo C seria menos 6, igual a 0. Tá? Recapitulando aqui. Então, o termo A seria o 2, o termo B, menos 4, e o termo C, menos 6. Eu já vou fazer uma introdução sobre isso, porque quando estudarmos a fórmula de Bhaskara, vai ter na fórmula A, B e C. E vocês vão ter que saber identificar. Pessoal, muitas vezes está de uma maneira desorganizada. Então, o que vocês vão fazer? Colocar em ordem e deixar sempre o maior expoente na frente. E depois colocando o menor expoente e o número sem expoente, ok? Aqui, pessoal, então, como que eu faço para escrever numa forma reduzida? Nada mais é do que juntar os termos semelhantes. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer com vocês. Vamos pegar e vamos resolver essa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. X, como está ali, né? X está multiplicando por 4x, diminuindo por 10, fecha parênteses, igual a menos 6. Como que eu resolvo? Então, eu multiplico x vezes 4x e x vezes menos 10. X vezes 4x vai dar
4x ao quadrado. X vezes 10. Então, positivo com negativo vai ficar negativo. 10x. Coloco o sinal de igual. Continua lá o menos 6. Agora, o seguinte, nós já vimos que para essa equação estar completa, nós precisamos colocar todos os termos no primeiro membro e do outro lado deixar só o zero, correto? Então, o que eu faço com esse menos 6? Passo ele para cá. Então, vai ficar lá 4x ao quadrado menos 10x. E o 6 está menos, quando vier para esse lado, ele vem mais 6. E agora do outro lado, para não ficar nada, zero. Ok? Então, eu digo que essa é uma equação de segundo grau completa. Ok? Qual que vai ser o termo A, então? O termo A. Lembrando aqui, o termo A vai ser o que está com x ao quadrado. Então, vai ser o 4. Não é o que está pedindo a questão, eu estou explicando um pouquinho mais para vocês já irem se adaptando, tá? O termo A menos 4. Qual seria o termo B? Vou só fazer aqui com o pincel mesmo, só um pouquinho. Então, o termo A seria o 4. Fosse para a gente organizar. Termo B seria o menos 10. E o termo C seria positivo 6. Ok? Então, eu tenho o A, o B e o C. Por isso que é chamada de completa. Se faltasse um desses termos, receberia o nome de incompleta, tá? Aqui, na letra B, por exemplo, vocês vão elevar ao quadrado. Vão lembrar do quadrado da soma pela diferença, né? Então, vamos lá. Essa é a letra A. Vou dar mais um exemplo. Vou fazer aqui a letra B. O vídeo de hoje vai ficar um pouquinho longo, porém bem explicativo. Então, eu peço que acompanhe tudo com atenção, tá? Então, vamos lá. O termo B tá lá, abre parênteses, vai tá x, ó, tô fazendo aqui a letra B. Vai tá x mais 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Opa, elevado ao quadrado. Aí o sinal de igual a 3. Então, como é que eu resolvo? Isso daqui é um produto notável, quadrado da soma, tá? Então, é x mais 1, na hora de resolver, só para vocês não esquecerem. Fica x mais 1, fecha parênteses, vezes, novamente, x mais 1. Todos vezes todos. Sinal de igual, 3. Na hora de resolver o quadrado da soma, lembra como é que fica? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou se você não lembra, faz todos vezes todos e juntos semelhantes. Então, vamos lá, eu vou resolver, como eu já sei a fórmula, eu resolvo pela fórmula. Quem lembra da fórmula pode utilizar, pode olhar no caderno. X, o primeiro termo é o quadrado, x é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes, x vezes 1, x vezes 2, 2x. Mais o quadrado do segundo, qual é o segundo? É o número 1, quadrado de 1 é 1. Agora, eu coloco igual a 3. O que está faltando? Eu pegar esse 3 aqui, esse 3 está mais, vai passar menos para esse lado. Então, vou repetir tudo de novo. X ao quadrado, mais 2x, mais 1, mais 3. E do outro lado, para não ficar vazio, 0. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora resolver 1 com 3, que são semelhantes. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2x, mais 1 mais 3, 4, igual a 0, ok? Então, nós dizemos que essa é uma equação de segundo grau completa. E só para a gente não esquecer, qual é o valor do termo A? Ó, o termo A, o que está com x ao quadrado. Como não tem nada, vale por 1. Então, se eu tivesse que descobrir o termo A, 1.
Qual é o valor do termo B? O termo B é sempre o que está com o x. Qual que está com x? O 2. Termo C. Qual que está sozinho? 4. Tá? Por que eu já estou explicando em relação aos termos para vocês? Para vocês não esquecerem, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque depois na fórmula de Bhaskara nós usaremos termo A, B e C. Então, para vocês já irem acostumando. Olha só, aqui já tem uma questão dessa. Identifique o termo A, B e C. A vai ser o 2, o B menos 4 e o C menos 6. Olha aqui, aqui nós temos então a equação. Qual é o termo B? Daí você tem que identificar. Ah, mas prof, eu lembrei que o B é o que está com x sozinho e aqui não tem. Então, se não tem, eu digo que o B é 0. Olha só, tá faltando um termo, ela não é completinha igual essas duas, ó. Tá faltando o termo do meio. Quando falta, nós dizemos que é 0. Qual é o valor do coeficiente C? Aqui também tá faltando, tem que ter 3 termos. Tá faltando o número sozinho, então é 0. Na dúvida, volta e olha na explicação, ok? E assim vocês vão resolver. E só para finalizar, quando é completa ou incompleta, quando tem os 3 termos, foi o que eu falei, completa. Nesse caso, incompleta, incompleta. E é isso que vocês vão fazer nessa primeira parte da aula dessa semana, tá bom? Verificar quais são completas e incompletas. Colocar, ó, nesse caso tá faltando, então, incompleta. Aqui tem todos eles, completa. E assim vocês vão analisando. O que é a raiz da equação que eu já expliquei? É o resultado da incógnita. Quando nós fizemos aqui, ó, o resultado da raiz de 81 pode ser 9 positivo e 9 negativo. Então, eu digo que as raízes são mais 9 menos 9. Isso é raiz, ok? Raiz é resultado. Aí, agora eu vou selecionar alguns exercícios que vão ser justamente uma aplicação desse conteúdo que eu expliquei hoje. Ok, pessoal? Eu utilizei o livro de vocês porque eu acho que fica mais fácil num conteúdo novo como esse que nós estamos iniciando. Eu peço que tenham atenção, façam suas anotações. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.